Estamos no ar. Muito bem, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal da Todos os Cantos pelo YouTube, que se move pela cidadania planetária ecologada, que hoje acolhe o programa Quinta de Histórias. E nessa versão de abril, que por sincronicidade total, dia 23 de abril, quando o programa vai ao ar pelo YouTube, é celebrado o Dia Mundial do Livro e do Direito Autoral, que foi instituído pela Unesco. E eu, Laura Lobo, tenho a honra de conversar hoje com a escritora premiada Heloísa Prieto. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e acesse o sininho para receber as notificações de conteúdo, que é sempre bom, que está disponível. Acompanhe, então, meu perfil no Instagram também, laura.lobo pelo mundo, que tem mais conteúdo interessante. Muito bem-vinda, Heloísa Prieto, que alegria te receber por aqui. Gente, eu sou fã de carteirinha número 1 da Heloísa desde 1992, e a gente está em 2026, imagina. Faz tempo. Muito bem-vinda, querida. Gente, a Heloísa, ela começou essa caminhada, ela é filha, ela é mãe, ela é professora, escritora, e teve o seu lançamento do primeiro livro em 1992, com o livro Duendes e Gnomos, pela Companhia das Letrinhas, e eu fiquei encantada. Ela é autora de 103 obras de ficção, fantasia, voltadas para públicos diversos. Ela é detentora dos principais prêmios de literatura brasileira e teve diversas obras adaptadas para o teatro, para o cinema e para a televisão. Ela é doutora em teoria literária pela USP, mestra em comunicação semiótica pela PUC e também traduz e coordena coleções. Além de tudo, é pesquisadora das tradições orais brasileiras, bem como de mitos e lendas universais, e facilita oficinas de criação literária em diversos públicos, em diversas instituições. Entre vários títulos adaptados para o cinema e para o teatro e televisão, destacam-se o... Só um minutinho... Destacam-se o 1001 Fantasmas, pela editora seguinte, uma obra no qual foi baseada a bem-sucedida peça da Companhia do Grito, e a série Manos, com o querido Gilberto Dimenstein, um grande jornalista que foi vibrar em outras dimensões. E como foi voltada para jovens e adultos, a série inspirou o filme As Melhores Coisas do Mundo, pela Warner. Então, a gente vê que ela tem uma trajetória maravilhosa, aqui eu resumi bastante, e esse filme, pela Warner, foi vencedor do prêmio de melhor filme Festival de Jovens em Madrid. Querida Heloísa, seja muito bem-vinda novamente. A quem você é grata? Olha, eu tenho gratidão por tanta gente, que é difícil escolher uma, né? Eu vou pôr, então, ponto de origem na minha própria família, né? Porque meus pais, avó, tia-avó, meu tio, todos eles apoiaram muito a minha carreira, né? Então, eu, ao longo, assim, da minha vida, muitas vezes eu tive uma mãe, por exemplo, que disse para mim assim, minha filha adora escrever, ela quer ser escritora como você, mas eu já disse que ela tem que estudar advocacia, porque isso é que paga as contas. E depois, quem sabe, ela pode virar uma escritora, se ela quiser, né? Disse para mim. Então, eu acho que o apoio que eu recebi, porque na minha família a excentricidade, entre aspas, né, a diferença era cultivada. Mais tarde eu soube que
é uma tradição mesmo, Dia da Luzia, de onde vieram meus pais, meu pai, família paterna, Ah, e ah, também é uma coisa da Bahia, né? A Bahia é muito inclusiva, de onde veio minha mãe. Então, ah, eu tive liberdade de escolher a carreira, embora ela parecesse inusitada, né? E aí meu pai, na época, ele acompanhava contratos, eles fizeram tudo para viabilizar essa ai, que possibilidade. bacana. Não tive, assim, alguém que proibisse esse tipo de coisa, ao contrário. Tive muito estímulo por parte familiar, né? E depois, meus filhos, meu ex-marido, Tuca, é um grande incentivador e amigo até hoje, e ele sempre também, eu brinco que ele me deu a primeira caneta, né, para escrever e tal. Então, Legal. e tem uma coisa assim ao meu redor de incentivo. Depois, quando eu vim a ter leitores sempre, eu quero mais uma história. E quando eu passei a publicar inicialmente com a Companhia das Letrinhas, ali Schwartz também, Lu, escreve uma história da Grécia, escreve não sei o quê. Então, é uma coisa que a vida foi me convidando e ampliando, né? Escreve uma história para o teatro, uma vez eu recebi. Escreve isso, um roteiro, já tentou fazer tal história? E criança, né? A Loira do Banheiro, por exemplo, eu recebi um caderninho escrito com a história de um leitor, e ele falou, escreve essa. Ah, Aí eu fui lá e escrevi, né? Então ai, eu tenho assim como mérito, né, a arte de não fechar as portas. Eu escuto essas coisas e que ouço e bacana. mudo meus planos de acordo com aquilo que eu estou escutando da vida, né? Eu não sou uma pessoa sistemática assim, né? Porque se eu fosse, provavelmente eu estaria morando numa fazenda, né, ou num sítio, criando cachorro, cavalo, né? A tradição, né, do lado materno, meu primo, ele é agrônomo, ele vive isso, meu primo irmão, que era companheiro de infância de gato, né? E era meu sonho antigamente, tal. Mas eu fui ouvindo, né, os caminhos que me chamavam realmente. E no final eu acho que a escrita ela tem muito a ver com o plantio, né? Porque eu acho Super. que com a experiência de vida que eu tive das fazendas e tal, eu aprendi a esperar, né? Você planta uma Ah, semente, demora muito tempo. Tem livro meu que demora 7 anos para sair, por exemplo, por várias uau, razões. Tem. sim. Então, tem livro que sai imediatamente, mas mesmo o tempo que ele sai, até ele ser ilustrado, até ele ser lido, até ele ser compreendido, às vezes é imediato, mas às vezes não, né? Tudo depende da temperatura do mundo, né? Então, é um pouco assim, né? Eu lembro que de manhã, né, a gente, quando acordava na casa do meu avô, não sabia muito bem o que ia fazer, então ia olhar para o céu. Se tivesse chuva vindo, não podia andar a cavalo, por exemplo, né? Então, essa Sim, adaptabilidade, né, deixa eu ver o que dá para fazer hoje, né, é muito necessária para o mundo editorial, eu acho, para você sim. conseguir se adaptar, né, às mudanças, aquilo que o tempo que o livro demora, né, para sair, também aquilo que ele traz. Você não sabe, né, você não é dona da percepção do leitor. Então, tanto eu tive leitores que iluminaram a história para mim, Uhum. quanto eu tive leitores que leram coisa completamente diferente que eu jamais imaginava, né? Leitores amorosos, mas leitores hostis também, mas obcecados, Uhum. né? Uma coisa louca. Ah. Porque eu acho que o ódio de estimação é uma forma de paixão, né? Então também Nossa. aconteceu já, leitor, que por que você fez isso? Por que você não acabou a história do jeito que eu queria? No caso do Mil e Um Fantasmas, que tem o fim aberto, teve muita criança reclamando no começo, primeiro volume, né? Primeiro volume. Não, mas eu quero saber mais. Por que você parou? Não era para Barato. parar ali, né? Então, tudo isso a gente tem que ter um olhar aberto para uma dinâmica viva, né? Se você tem, bom, agora eu tenho tudo planejado como vai ser. Então não dá para ser escritor, entendeu? Porque não dá para planejar. Então eu tenho Sim. gratidão, né, pela minha infância, pela minha família, pelo direito a ser diferente, né, que eu tinha, isso Que tudo. bárbaro. É uma abertura para o mundo, que é uma coisa muito peculiar hoje em dia, né? Essa abertura
primeiro de olhar para o céu, que é uma coisa rara ultimamente. Eu lembro de participar de comissões de livro didático, onde os autores tinham que propunham atividades para se olhar para o horizonte e para os céus, porque as crianças só estavam olhando viajavam nos carros olhando para baixo. E a gente sempre viajou de carro olhando para a janela, ou de um ônibus, ou de um trem, né? Então, esse olhar, né, essa abertura, por isso que eu digo que você é uma cidadã planetária ecologada, porque essa abertura, né, de mundo, e a gente vai falar, inclusive, um pouco mais aqui na frente sobre estar conectada com pessoas de diversas culturas, né? Elu, você começou o seu trabalho como professora de educação infantil de uma das escolas mais interessantes que a gente tinha em São Paulo, que é a Escola da Vila. Como é que na pedagogia infantil, né, você fez essa conexão com a escritura? Como é que você começou a escrever ali? Porque era uma escola muito instigante, né? Eu me lembro quando eu terminei a USP, eu queria seguir pesquisar conto de fada, e a Nelly Novaes era professora, e então tinha a possibilidade, né, de eu pesquisar academicamente. Ali foi quando ela abriu, né, o setor e tal. Mas para mim, os contos de fada e a literatura oral foram muito importantes da infância. Tanto os livros que eu tenho até hoje, os livros todos, no instante está aqui, os livros de infância. Inclusive o Mundo da Criança, né? O Mundo da Criança que a gente estava falando. Que eu estava falando que eu curtia muito. Está aqui, tudo guardado. Nossa. Mas também as histórias que eu ouvia e tal, e eu fiquei com vontade de ver como era a recepção, mais do que a criação, né? Como que uma criança recebe na cidade, né, um conto e tal. E eu percebi, na época, eu soube, eles tinham a Thelma Weiss, ela organizava grupos de estudo. Sim, Thelma Weiss. Coelho, né? E aí eu fui aluna dela durante um ano, e nós pesquisávamos, discutíamos e tal, e no final ela me convidou para fazer um estágio, né? Assim, se eu quisesse ficar, indicou ali o pessoal da escola, né? Para ficar lá estudando e praticando. Eu não tinha experiência nenhuma com criança pequena, eu já tinha trabalhado bastante com criança de 5 anos, assim, porque eu fui professora de inglês muito cedo, né? Então eu dava aula no IASES para crianças, inglês. Então criança eu conhecia assim mais o pré-adolescente, né? E depois eu também tive um grupo que foi quando eu terminei a pedagogia da USP, que fiz letras, mas com pedagogia também, né? Que era numa escola pública com crianças com enorme dificuldade de leitura. Então, eu tinha um grupo no sábado para trabalhar com essas crianças, que eram de idades diferentes, né? Porque muitos tinham repetido de ano e tal. Esse primeiro grupo, nós fizemos teatro. E eu trabalhei para o Tio Fantasminha, na Maria Machado, foi um sucesso. Eles montaram a peça e depois criaram também, foi uma delícia. E daí essa experiência que me levou para a Escola da Vila e também a experiência pela qual eles me aceitaram lá, porque acharam muito interessante. E aí, quando eu comecei, foi o primeiro grupo da unidade do Butantã, só tinha a minha classe, e eu trabalhava com a Vânia Marinsec, e era uma fazenda, assim, à nossa disposição. Era bárbaro, né? Aquele lugar. Era lindo aquilo, com crianças maravilhosas ali e tal. Então, nós tínhamos que escrever relatório. Então, o relatório, o pessoal brincava, você está escrevendo livro, meu Deus, tem vergonha do resto do grupo, porque a gente não consegue escrever assim, brincavam, né? Mas também eu comecei, tinha 2 rodas de história. A primeira era a roda que as crianças traziam um brinquedo, contavam no fim de semana e tal, e a segunda era histórias escolhidas. Né? Toda a classe tinha uma mini biblioteca, o cantinho, e a gente lia ali. E foi aí que eu tive as 2 experiências, de inventar com eles, porque a primeira roda todo mundo começou a pegar essa brincadeira de inventar a narrativa, e eu fui inventando junto. E a segunda, de ver como de fato eles reagiam, como que era a relação com os personagens, os livros preferidos, os livros odiados, né?
E nós tínhamos também, porque tem, né? Eu tinha um menininho que odiava Lobo Mal, rasgava todos os livros de Lobo Mal, aí os outros iam lá, quase Olha, matavam, pegava, rasgava, assim, sabe? Então, uau, ele tinha, assim, 4 anos, né? Pequenininho, uau. pisoteava, sabe? Então, tive muitas experiências nesse sentido. E nós tínhamos uma assessoria, uma interlocução muito boa, né, com o pessoal de lá, a gente estudando na época Uhum. as várias teorias, né, sobre conto de fada, psicanalista, Psicanálise. junguiana, todas elas. Então a gente estudava tudo e discutia, né? Então foi uma experiência em muitos níveis, né, da prática, do contato com as Sim, crianças, de começar a criar, de daí ter uma orientação específica com pessoas muito preparadas para isso. Foi um ponto de partida muito bom para mim. aquela época foi um celeiro bem interessante na educação aqui em São Paulo, né, Luísa? A Escola da Vila, você falou de referências muito importantes, professora Nelly Novaes, a Thelma Vaz, eu lembro do Colégio Santa Maria também tinha um outro grupo de É estudo, verdade, né? Acho que é a escola Prisma, né? Prisma, o núcleo Prisma dentro do Santa Maria, foi um ano, foi uma época, a década o final de 80, né? Começo de 90, foi um celeiro muito fértil, né? E a gente tinha também os estudos da Universidade de Barcelona, que estavam chegando com as sim, primeiras pesquisas, né? Então, acho que foi um momento muito fértil para nós, né? E aí, além nessa essa sua trajetória e juntando com as suas pesquisas, né? Como é que isso foi mudando, né, a sua visão de mundo, que a gente percebe em cada livro que você vai ampliando a visão de mundo e vai nos ampliando visão de mundo. E aí eu gosto muito do Paulo Freire, que eu sei que também você gosta, sim, adora. estudou, né, Paulo Freire, a leitura de mundo, tudo bem que ele fala diante das palavras, mas eu gosto também de ver Paulo Freire, leitura de mundo, para junto com as palavras e esse movimento de sem palavras e com palavras. Como é que isso foi ampliando a tua visão de mundo, Lu? Olha, eu acho que essas experiências iniciais foram tão ricas que elas vão frequentar meus livros o resto da vida, né? E assim, pessoas daquela época continuam minhas amigas, interlocutoras, né? Como a Zélia Cavalcante, várias pessoas. Foram coisas longevas, né? Na minha vida é bom isso, que as coisas permanecem. Mas eu tenho Sim, muita mobilidade, assim. Eu viajo, gosto muito de zanzar, né? Como sempre gostei, sabe? Desde pequena. Questão do Paulo Freire, eu me identifiquei muito com ele, porque nesse período da Fazenda, eu tinha, minha mãe, ela lia os livros, não sei se você lembra a escola Summerhill, era uma Escola Samba metodologia, Rio. era uma moda, assim, meio Nossa, hippie, e era a escola com nossa, absoluta liberdade, assim, né? As verdade. crianças não tinham horário e tal. E minha Sim. mãe, ela foi órfã, né? Então ela foi criada em escola de freira, ela não tinha experiência de infância de brincar e nem inclusive de ter Sim. relacionamento com a família muito próximo, nem nada. Meu avô vinha pegar os filhos algumas vezes só nas férias. Uhum. E aí ela, quando eu nasci, a Renata, e até ela se apaixonou pelo meu pai, que era uma pessoa doida, assim, né, viajante, que sabe, que cresceu querendo ser Guarani, né? Que Que era bárbaro. uma pessoa muito interessantíssima, mas era liberdade pura, né? Assim. Sim, E aí ela decidiu que nós não teríamos horário, que a gente podia fazer assim, lógico, horário de comer, né? Mas teria sim. absoluta liberdade ali, porque ela acreditava que a natureza era uma coisa boa, o Que contato com máximo, os Elô. animais era bom, né? Agora, o engraçado é que minha mãe sempre foi uma lady, né? Então ela tinha toda essa teoria super arrumada, maquiada, não sei o quê. E aí, no lugar de ter, assim, digamos, uma babá, ela nos confiou a um peão, que era o Zelão, que era um senhor que apareceu lá na fazenda. Meu avô gostou muito dele. Ele era um itinerante, assim, uma pessoa itinerante, nunca aprendeu a ler, né?
Mas ele Ó, nos ensinou tudo, que se puder imaginar. Meu primo, a Renata e eu, éramos 3. Então, a gente aprendeu a andar a cavalo, lavar cavalo, cuidar de animais, acordar cedo, podia ir sozinha. 4 horas da manhã, se eu quisesse leite fresco, eu podia acordar e ir, né? Lógico que nós sim. sofremos sempre muitos acidentes, né? Porque Faz parte da normal, infância? né? Tombo, quebrar perna, tudo mais. Mas eu tinha um absoluto respeito por ele e por todos, né? E também as crianças que eu brincava eram as crianças ali, né, Que dos moravam locais, ali. entendeu? Então, eu conversava muito com elas também. Então, foi meu primeiro contato também com as tradições afro, né? E meu avô Uhum, também, ele sendo baiano, né? Ele sim, gostava de fazer, chamar as mães de santo para propiciar a colheita, por exemplo, quando ele colheita. achava que estava dando errado as coisas, elas vinham, né? Então, todo um pensamento nesse sentido eu já aprendi muito cedo, é um pensamento simbólico, né? Que tem outra Sim, leitura das mesmas coisas, que não é a leitura, não tem a lógica ocidental, digamos assim, sabe? É uma lógica da sensibilidade e de respeito também. E minha mãe era muito respeitosa nesse sentido também, né? Ela dizia assim, quando estava em dúvida, mesmo adulta, depois a gente conversava muito, e eu dizia, eu não sei, estou em dúvida. Ela fala, espera, escuta. E ficava quieta. ai, E aí era nossa, isso, que ficava quieta. sabedoria. Daí ela dizia, não, eu estou sentindo, né? Isso ou aquilo. Para mim, o que me veio, né? Ela Nossa, era uma pessoa muito nossa. sensível e incrível, assim, nessa parte do desenvolvimento, né? E aí o que acontecia? De vez em quando vinham os amigos, né, de São Paulo, trazendo crianças paulistanas e tal, que estranhavam completamente eu fazer isso. Né? Como assim as galinhas? Eu tinha 2 galinhas que eu criava no ombro, imagina, fico papagaio. Que ótimo. Então elas não me reconheciam, elas achavam que eu mudava, sabe? Que eu ficava Ah, esquisita, virava outra ah, pessoa. E eu também, ao mesmo olha, tempo, eu achava que elas eram caipiras, assim, urbanas, né? Porque elas estranhavam muito. Cavalo, todo mundo tinha medo disso, tinha medo daquilo, né? Coisas que para mim eram nossa, muito familiares. Então, eu sempre respeitei muito a sabedoria dessas pessoas. Sempre achei que sim, elas eram impressionantes, assim, sabe? Até hoje eu lembro sim. das coisas e tem tanto registro que é difícil. Eu escrevi um livro recentemente onde eu lembrei da minha amiga que eu brincava, que era Toca, que meu primo lembra muito bem, minha irmã também, né? E Ah, ela me contestava muito. Então, ela dizia: Ah, você não liga para a boneca porque você pode ter, por exemplo. uhum. Então, a gente fazendo boneca de milho, eu dizia: Ah, é tão mais bonitinha a boneca de milho, né? Eu falava. E ela dizia: Você fala isso porque você tem Barbie, né? Então, ela me cutucava assim, sabe? E, Te e tirava ela, do lugar do conforto, né? sim, ela fazia umas perguntas malucas que eu pus, inclusive, no livro, nesse último que eu tô acabando, que escrevi, tá ainda no, Opa! vendo, né? Tá no forno ainda. Mas ela tem uma pergunta assim: você prefere ser feliz criança ou adulta? Porque feliz a vida inteira ninguém é impossível. Uau! Aí esse eu tinha o Uau! quê? Os 7 anos, né? Aí eu Gente, dizia para, não, ela falava: eu prefiro ser criança e feliz, porque depois sei que vai dar errado, mas daí eu vou lembrar como era legal que eu fui agora, né? feliz. Ela era muito Olha, que interessante, né? sabedoria, não? Então, e aí quando eu vi Paulo Freire e o respeito, né, pelas pessoas da oralidade, eu adorei. E depois eu cheguei a estudar também alguns teóricos da neurologia e pessoas que falam, né, quer dizer, que a alfabetização ela tem um preço. Né? Então, a pessoa que fica muitas horas, no caso ainda não tinha redes nem telas. Uhum, Só o fato de uhum, você ficar mobilizado muitas horas já te cerceia com vários certeza, sentidos de percepção. Né? com Imagine certeza. agora com as telas, então, né? Nossa, Que é as pesquisas diferente. estão Então, com os mostrando. Mas já indicadores. era uma coisa assim que esse mito do erudito criança, né, já era muito contestado. Enfim, eu fui lendo teóricos ao longo desse trabalho, dessa pesquisa,
com esse grupo, né? Conversas com a Thelma e tudo mais. E isso marcou para sempre. E até hoje eu tenho muito respeito pelas pessoas que não são apenas eruditas. Né? Tem no Sim. taoísmo, né, tem aquela distinção, né, que é muito legal. Lao Tse, que ele fala, o erudito não é sábio, o sábio não é erudito. Né? A sabedoria e o QI de inteligência, eu Sim, odeio sim. isso, sabe? Assim, qual é seu QI, esse tipo de situação. É uma coisa assim muito arbitrária, a meu ver, né? E é um pedacinho da Sim. vida da pessoa, né? Sem E dúvida, essa sem sabedoria dessas pessoas que tinham a leitura da natureza também, até hoje me Nossa. impressiona. Eu ainda quero escrever sobre geomancia. Você já ouviu falar? Uau, sim! Ainda não fiz um Desmontando. personagem geomante, não consegui, Nossa, entendeu? que É bárbaro! muito legal, né? Porque Nossa, da Baixa Idade Média, se você olhasse assim a natureza e tivesse insight, você era queimada, né? Porque era nossa considerada, Senhora. era um dos dons de bruxaria, né? Na verdade, é uma Nossa, percepção nossa. dos Com certeza. paganismo celta, né? Digamos. Sim, uma sabedoria maravilhosa, Maravilhosa, né? maravilhosa. Você ter um olhar para a natureza e aquilo te tira do tempo e te põe no futuro ou no Sem passado. Você dúvida, entra num grau de percepção muito forte, né? No sem atemporal. dúvida. Quando eu fui para a Irlanda, nós tivemos muitas experiências de caminhar, subir montanha. Nós fomos em sítios arqueológicos vikings, sítios arqueológicos Uau, celtas. Foi muito legal. celtas. E a gente ia com tempo. Se você Hum, senta e fica lá, só de ficar quieta, né, tem um descolamento, sabe? Do sem teu dúvida, eu, da onde você está. Peraí, como que eu cheguei aqui? Você esquece um pouco a coisa da naturalidade, sabe? sem Você dúvida. está num lugar ancestral, você é uma pessoa que está pousando ali, você sente ali um peso bom, peso Sim. aconchegante, um enraizamento, né? Muito legal. E faz Numa parte, né, Lu? sabedoria, né? E saber que a gente sentir como a gente faz parte. Nós não somos seres humanos apartados da natureza, nós somos natureza, né? Nossa existência é com, né? Isso. Então, esses momentos de silêncio, algumas pessoas acham muito estranho que os povos originários tenham essa percepção, outras culturas tenham, e a gente estava falando até do seu livro Músico, que fala muito, toca muito nesse assunto, do que é o realismo fantástico. Quem convive com os povos originários sabe que isso não é nada de extraordinário, é uma leitura da natureza, porque eles levam em consideração. Né? É. E a gente, conforme a gente vai meditando, a gente vai conseguindo fazer essa leitura, né? E começar. A gente tem expressões, né? Eu gosto muito de linguagem, aquela expressão, algo de. Isso não está me cheirando bem. Não Uhum. está cheirando bem mesmo, né? Porque o nariz é um grande órgão da intuição que vai para a pineal, né? Então, tem um quatro patas aí querendo conversar, Ah, participar da. é. Tem sempre um gato, Sempre tem. Ele está aqui, ela está ouvindo. sempre uma gata e um gato. Ele chama filho, né? Porque Como ele é que ele era para chama? chamar filho, ele chama filho. Ele era para chamar Ig, mas a Priscila, minha filha, ficava, ai, meu filhinho, vem cá com a mamãe, não sei o que e tal. E ele se acostumou a ser chamado de filho. Então, O nome ele dele é só filho. responde como filho. Que ótimo, que Está ótimo. E aqui o dando filho? risada. E É o, aí, outro dia, é o o meu filho. neto falou assim, por que o filho é um gato? Que E a ótimo. conversa rendeu ali, sabe assim. Perguntas, né? Bem reflexivas. É muito, muito engraçado isso. Elô, eu vou para um outro caminho também, que é o da linguagem, né? Quando a gente lê seus livros, e aí a Denise Carvalho, nossa querida amiga da Casa de Livros, que foi quem me levou
para o mundo dos livros profissionalmente, que eu já era a Laura dos livros, e profissionalmente a Denise me levou, em 1991. E ela pergunta uma coisa que eu também estava sentindo de te perguntar, de ver a tua preocupação com a linguagem, né? Você tem uma preocupação, eu não digo uma preocupação, um cuidado, no sentido do cuidado com a linguagem, com a escolha do vocabulário, né? E a gente sabe que teve muitas mudanças no vocabulário da língua portuguesa, né? Como é que você gerencia essa situação, né? Eu também sei que é muita transpiração e inspiração juntas, né? Fala para nós, compartilha com a gente essa mudança de vocabulário, esse cuidado que você sempre teve com a linguagem. Eu também tenho gratidão pela Denise, né? E eu queria contar para você que tem uma cena do Meio dos Fantasmas que é como se fosse lá, na Casa de Livros. E o Daniel Munduruku tivesse ido dar uma palestra, é um dos contos. Só que são, assim, é colocada no âmbito da ficção, né? E aí os macaquinhos que ela tem, né, eles estão ali brincando, né? Então essa cena a Casa de Livros é um lugar muito encantado, né, com os macaquinhos, as crianças, pessoas, né? E eu lembro que logo no começo da carreira eu ajudei a carregar a caixa de livro ali, sabe? Para a gente dar palestra, e era muito legal, né? Então, fazer acontecer, né? Ela é companheira da militância, né? Poética, como diz o Vitor, né? Que trabalha comigo. Então, eu tive esse clube do livro que a gente tem, nós montamos quando eu reencontrei minhas amigas do high school, né, nos Estados Unidos. Elas voltaram, porque o músico saiu primeiro em inglês, elas viram o livro e me procuraram via rede social. Nós não nos víamos há 40 anos. E nós montamos um clube de livro, foi uma coisa bem bacana, já está no 2º ano. E aí, uma das participantes é uma psicanalista dinamarquesa, e ela veio a convite de uma das meninas. Então, ela trouxe o Andersen para a gente discutir com uma outra tradução, que é a tradução considerada oficial na Dinamarca, contou muito dele, e daí nós ficamos debatendo a diferença do Andersen com os irmãos Grimm. Então, os irmãos Grimm, eles queriam coletar as histórias, né? Eles não tinham uma preocupação com o reconto. Eles estavam muito mais preocupados em ouvir, né, essas histórias, folk tales, né, histórias do povo mesmo, né? E eles praticamente fizeram um trabalho de transcrição da tradição oral. Sim. Mas o Andersen, ele era filho de uma mãe que contava muitas histórias e era analfabeta, mas ela tinha um dinamarquês maravilhoso. Então ele se achava um escritor, ele não estava interessado em gravar as histórias, ele queria recontar, mas imprimindo um grau literário muito alto. Porque ele era tipo um autodidata, um gênio, foi menino de rua, né? Uma coisa assim, uma vida impressionante. Também trabalhava, tinha um teatrinho, e ele brincava com esse teatrinho na rua, em troca de moedas, né? Fazia pequenas peças, até que ele foi acolhido pelos nobres, que daí pagaram toda uma educação para ele e tal, e depois ele chegou a ter um teatro, né? Tudo isso numa vida só. E ele tinha essa preocupação que a gente vê no Guimarães também, né? De mostrar a beleza da língua falada. Então, a beleza literária. Então, isso que é uma preocupação que eu tenho também. Meus livros, eu gosto que quando eles são lidos em voz alta, né, que eles tenham essa voz impressa aí, uma voz literária poética. Né? Então, de vez em quando eu trabalhei com o Gilberto, a preocupação era diferente, porque era mais no sentido de fazer uma fábula de convivência, de termos muito contemporâneos. Sim. Então, o Gilberto era uma pessoa de frases curtas e contundentes, assim, então tem essa rapidez, era rapidez. Então, esse era o que nós estávamos almejando. Mas, geralmente, quando eu faço a minha própria prosa, ou também quando eu trabalho com o Vitor, porque ele é poeta, né,
Eu gosto de assonâncias, eu gosto de uma poesia ali, sabe? Eu me lembro Uhum. quando eu fui para. Levei livros para inaugurar uma biblioteca em Açailândia, fui convidada, lá em São Luís do Maranhão. Ah, Aí pega jatinho, vai lá, tem aviãozinho, né? Assim. E aí, quando eu cheguei, não tinha, eu que levei as caixas de livros e tal, porque não tinha livro nenhum. Sabe? E era um uau. balcão, e a gente começou a montar e convidamos as pessoas, né? E ficamos fazendo. Eu escolhi alguns títulos para ler em voz alta, né? Porque então, a Ah, Guimarães, Milton Atum, lê muito bem, as isso. histórias dele em voz alta, elas têm essa oralidade. Assim. Sonoridade. E as pessoas tinham um vocabulário assim super sofisticado, uma coisa impressionante. Muitas delas eram Uau, analfabetas, entendeu? que Então, interessante. esse lugar da poesia oral, essa intenção, né, que o Anderson teve, e o Anderson é uma influência muito forte para mim também, é Uhum. algo que eu almejo, assim, sabe? Ah, uma fala encantada, de certa maneira, né? Fala encantada. É verdade, é isso que eu sinto quando eu leio seus livros, desde o Duendes e até o Músico, esse cuidado, esse encantamento com a linguagem e, assim, o cuidado com o vocabulário hoje da gente não ter permissão de usar certas determinadas palavras hoje em dia, né? Eu não sei se as editoras refazem, né, se elas passam pela edição de alguns vocabulários que a gente não pode mais usar. Mas, enfim. E, Elu, você tem uma frase que eu gosto demais, que é: narrar é uma forma de pensar o mundo. Acho interessante analisar como as narrativas modificam-se segundo as mudanças nas Uhum. mentalidades. Fala sobre isso. Olha, se eu já conversei bastante sobre esse assunto com o Daniel, né, Munduruku, que é. Não A gente trocou. fala muito sobre as narrativas e também com o livro Jecupé, né? Se Sim, você pega, assim, a história do Patinho Feio, por exemplo, ela tem variantes no mundo inteiro, né? E se sim, você pega pelo Andersen, que é um menino que ela é biográfica, né? Porque ele sem dúvida. era um menino que sofria bullying, ele era meio considerado esquisito, na verdade ele é acolhido pela nobreza, depois ele casou ele era gay, ele foi um dos primeiros casais, assim, de acolhimento, né, da sociedade, sabia se ele era compreendido no século XIX, né? A gente fala. Imagina. E ele se viu cisne, né? Mas quando eu gosto muito de contar essa história, eu já contei algumas vezes, mas eu acho que ela diz tudo. E aí o Daniel me convidou uma época para fazer debates, né, com Cristiano Apixaba, a turma toda, Sim. com a Márcia Cambela e tal. E a gente estava no Rio, num encontro que até foi junto com a turma da Elizabeth Serra, né, Fundação Nacional, muito legal. E aí eu resolvi qual era a história preferida. Eu falei, diga a história que você prefere e eu vou dizer quem você é. Fiz uma brincadeira. Ah, Dá para perceber, né? Muito bem. E aí eu fui com a minha, né? Ah, eu gosto de Patinho Feio e o Olívio fala, ai, que história besta e tal, acho ridícula essa história. Eu falei, mas como assim? Minha história preferida e tal. Ele falou, não, porque isso aí não é final feliz, né? Se ele tem que virar cisne, cisne não é pato. Ele teve que virar outra coisa, ele não teve acolhida. O certo era ele uau, ficar pato, feio e todo mundo gostar dele. Isso que era o certo, uau, né? E eu achei genial, isso já diz tudo, né? uau. Achei Uma incrível. visão. Então, por isso que eu falo, né? É outra narrativa, quer dizer, como é que é o final, principalmente, das narrativas. E você vai Sim. vendo como que elas vão se transformando. Ao mesmo tempo, nesse exato momento, eu acho que houve assim o streaming, né? Principalmente americano, ele é muito, tudo tem que ser explicado e apaziguado, né? Então, no fim, tem que dizer o que aconteceu com o vilão, o que aconteceu com isso, com aquilo, com o personagem mais esquisito, quem casou com quem, né? E isso é uma coisa assim que remete até ao início da narrativa da tradição grega lá atrás, onde tinha assim no grego, né, nos primeiros romances,
Os personagens nunca mudam, porque o conceito de tempo era outro. Então, É você isso. é o jovem, você vai acabar a história sendo o jovem. E o velho nunca vai morrer, porque os personagens não tinham, né, essa função de transformação. E ainda tem um pouco desse resíduo, Oh, porque você vai olhar quem é bonzinho. Um ou outro personagem se encontra, mas já está um pouco indiciado que aquele é o que vai mudar, entendeu? Só que na minha experiência de vida não é nada disso. Você não consegue prever nada. nada. Você pensa que algumas pessoas que são suas heroínas, num determinado ponto da vida, depois vão para um caminho inesperado. Gente que você acha que se perdeu, que nunca mais você a ver, se reencontra, e aquela pessoa está Verdade. maravilhosa. Eu acho que as pessoas psicopáticas, né, e profundamente corruptas encontram o seu caminho. Eu acho muito difícil ter punição, raramente. E se tem, Sem depois dúvida. muda e volta. Né? Uhum. Eu acho que são as tendências da vida, né? São as coisas. E eu não acho instrutivo você, em inglês tem a expressão sugarcoat, né? Você embelezar isso e dizer, não, Beleza. todo mundo fica bonzinho, todo mundo fica legal, no fim aprende. Porque pode ser ao longo de vidas, né? Mas numa vida só, Sim, mesmo a gente sem dúvida. teima com certas coisas. Entra ano, sai ano, sem ano, repete, é normal. Entendeu? Então, às vezes, e a gente não acompanha, né? Principalmente no tempo das metrópoles, tudo que acontece. Nem com Nossa, rede social dá para saber. Tem gente que sem some, dúvida. você não sabe. Entendeu? Você não É tem verdade. controle, sabe, sobre isso. Então, eu Não. acho essa coisa apaziguadora não é boa, porque o dia que o jovem descobre que a vida não é tão controlável, que as pessoas saem do controle, que amizades se perdem, o acaso às vezes é bom, às vezes não. Né? Tem ótimas surpresas, mas tem grandes tragédias. Tudo assim, é coisa imponderável. Sim. Aí não tem preparo, né? Tem depressão, síndrome do pânico, tudo isso. Então, eu não sou a É. favor das assim, agora, por outro lado, eu gosto de capturar momentos fugazes de felicidade, porque é isso que você tem. Momentos que Uhum. daí você vai lembrar. E aquilo eu considero como um dia talismã para você guardar dentro de si. A minha Guardar. avó, no último dia que ela esteve conosco, nós fomos passear lá em Santos, na praia, estava cheio de gaivota, ela pediu um sorvete, assim, e ela falou, hoje foi um dia muito lindo, não esquece, né? Guarda para você. Uau. E depois ela foi hospitalizada, né? E a gente nunca mais teve esse momento com ela. Mas isso ficou como uma lembrança especial que me alimenta. É isso que a gente Sim. tem como garantia, né? Esse carinho Sem dúvida. que deve ficar Sem dúvida. guardado como algo que nos imanta, né? Para você lembrar depois. Mas assim, controle mesmo, não dá, não dá para saber. Hum. E às vezes nós E temos esses ótimas momentos, surpresas, mas muitas vezes dá. e esses momentos nos alimentarem, né? Tem gente que fala assim, ah, mas os outros tempos. Eu falei, gente, que bom, nós estamos numa geração que viveu momentos maravilhosos, que pôde brincar, né? Em fazenda, em sítio, em rua, em jardim, né? E é isso, as coisas mudaram, mas a gente pode se alimentar exatamente dessas memórias. E a tristeza e a dificuldade fazem parte da vida, e os orientais têm muito isso muito claro, né? Nas sabedorias orientais, e a gente sempre quer um final feliz. E o que é final, né? Então, O que e o é que que é felicidade? exatamente? Eu acho que essa capacidade do haikai, né, por exemplo, da poesia Poesia japonesa, ou japonesa. mesmo da literatura asiática de forma geral, assim, que é a captura, né, de um momento, uma coisa Do momento. epifânica, assim, né, que aquilo é uma percepção, você tem uma epifania, né. Eu gosto muito, de vez em quando, de fazer um livro para criança, onde tem esse momento. Mas não precisa necessariamente ter a vida da família, para onde foi, o que, que aquilo rendeu, porque eu acho que Uhum. não é assim, as coisas não têm que ter rendimento, sabe? Ela é uma coisa muito mais sutil, mais interna, né? Mas eu acho importante valorizar a alegria nessas horas, assim, né? Então, tem um livro Uhum. que eu fiz para leiturinha,
Eu gosto muito de chamar Encantos, né? Eu gosto Uhum. dos meus netos e tal. E é o menino que tem medo de cantar parabéns, assim, um pequenininho. A irmã mais velha acha ele ridículo, porque ele tem vergonha, ela que queria estar com esse menino no aniversário. Todas essas coisas que acontecem num breve momento em que se acende uma vela, uma criança, para cantar parabéns. Que Né? barato. E ele vai embaixo da mesa e não gosta. E daí a irmã acha ele vai para dar uma bronca. Mas a hora que ela entra embaixo da mesa e ela vê a toalha, assim, os pés das pessoas, ela acaba achando que ali está mais interessante do que a festa. E Ai, ela sim. celebra ali com ele também, né? Descobre um Ah, outro lugar, né, com o irmão. Então, não sei o que aconteceu com essas crianças depois, não sei muito bem como elas eram antes. Eu estava interessada nesse naquele haikaizinho momento. narrativo, assim, que seria um koan, vai, né? Que o koan são as fábulas, né? Mas Uhum. assim, eu não tenho essa intenção da narrativa do século XIX realista, né? Que é o que aconteceu com Uhum. cada personagem. A gente tem no Balzac, tem no Zola, né? Nesses grandes escritores, é maravilhoso, mas é outra proposta. Né? São também livros Bacana. de sei lá quantas páginas, minuciosos, né? É outro padrão de história, É né? Outro outra. tipo de coisa, outra intenção. E eles são muito críticos dentro dessas Uhum. narrativas, né? Tem sempre um subtexto muito crítico ao Muito crítico. consumismo, à classe média fútil, né? Que assim, porque são personagens Uhum. como a Madame Bovary, né? Fica lá Sim. sonhando, um amor impossível que ela não tem coragem de viver, todas essas coisas. Eu gosto de capturar assim alguns momentos e na literatura infantil dá para fazer isso, porque você tem uma ótima ilustração, né? Eu gosto de trabalhar com vários Sim. ilustradores muito legais e dá para fazer narrativas que são um minuto, que a criança percebe, tem um insight. Isso é um tema que eu curto muito também, assim, sabe? E Esse fica momento. o mistério também, né, Lu? E fica esse mistério que você, do imaginário, que você pode imaginar não só a cena, mas aí como é que chegou naquele aniversário, o que, que É aconteceu, isso. para a gente poder imaginar. Será que talvez não esteja faltando a imaginação dessa geração para imaginar novos modelos de vida, né? Sonhar, né, no imaginário novos modelos de vida? Então, mas eu acho que não é uma questão dos leitores, é uma questão dos adultos mediadores das histórias. Uhum. No meu doutorado, eu estudei muito Leuchtmann, que estuda essa dinâmica, é muito legal. E ele tem um livro, um estudo sobre os mediadores, daí os cânones também. Os Ah, livros que são excluídos, os livros que são escolhidos para serem representativos, e os excluídos que acabam virando as grandes obras-primas, mas não eram valorizados, porque toda essa dinâmica, né, quando tem um exercício do controle sobre as narrativas, né, eu acho que quem se sim. angustia é o mediador adulto, que quer explicar Uhum. para aquela criança, Quer coisas que explicar. talvez ela não esteja nem pouco interessada, sabe? A criança Sim, naturalmente é verdade. criativa. Agora, eu tenho alguns pré-adolescentes, assim, umas leitoras que reclamam. Ah, mas eu queria saber por que que você parou a história nesse ponto, cadê? E o cara não foi punido, não foi castigado, como é que é? Porque aquele cara era muito sacana e tal, sabe assim? E é engraçado o personagem. Interessante, né? E aí eu sempre falo, não, é porque justamente é nas histórias de suspense onde isso mais acontece, onde eu deixo mais aberto, né? Aí eu falo, Sim. mas então não é história de mistério. Mas eles reclamam muito desse fim. Entendi. Escrevem para mim, sabe? É engraçado. E Você eu está acho falando de que importante. idade? Que idade, mais ou É menos? mais o 12, 13? pré-adolescente que tem essa reclamação. Né? Porque eu acho que tem uma passagem ali, né? Eles são um pouco órfãos também, Sim, narrativamente, assim, né? Porque tem a literatura para criança e a literatura adulta, né? Eles estão ali, não tanto jovem adulto, já é o romance, o namoro e tal. É aquele sim, pedacinho que em inglês eles falam que é o middle grade, né? O é leitor verdade. middle grade. E É o às vezes, recheio. eles querem, né? Porque o conto de fada tem o final feliz, né? Feliz para Sim. sempre. Aí eu gosto de falar que na hora que você está contando
O Stephen King também diz isso, você faz um pacto com a primeira frase. Então, se você dizer uma vez, a última frase vai ser felizes para sempre. É um pacto. Ah, Mas se você diz, numa noite tenebrosa, aconteceu uma coisa que eu escondi do resto da minha família, pronto, né? Aí você tem o pacto da confidencialidade e que também va... está dito que você vai contar tudo. Não, né? Sim, Já está que dito que ali bárbaro. uma Vai parte vai ser acontecer. omitida. E eles ficam bravos, assim, eles querem explicação, sabe? E mesmo que eu fosse dar explicações, não seriam as explicações que eles acham, voz da vida mesmo, Sim, né? Tem tantas sim, explicações para tudo, né? Como é que a gente vai saber? Cada um pode explicar como quiser, né? sim. É, Heloísa, é, houve mudança de rota na sua vida como uma cidadã planetária Eu tive ecologada? convites que eu não aceitei. Se eu tivesse aceito, seria completamente diferente. Então, eu tive um convite para ir para a Sorbonne, por exemplo, quando eu terminei Uau! letras, e optei pela turma do Paulo Freire. Então, aí já você Uau! vê, né? Eu também quase fui morar nos Estados Unidos quando eu tinha 17 anos, mas daí minha mãe não quis. Ela queria que eu Ah, ficasse perto dela. te trouxe de volta. É, Você fez o intercâmbio, mas e voltou. eu voltei várias vezes lá, mas eu queria fazer faculdade lá e daí fiquei aqui. E vários momentos, eu tive esse convite para a Europa, ele vai em volta, assim, sabe? De vez Ah, em quando aparece, agora não, mas porque eu já tenho uma vida sedimentada, né? Mas vários momentos, assim, tinha essa rota mesmo, que se eu tivesse ido para um outro país, por exemplo, teria sido completamente diferente, mas eu nunca optei por isso. Agora, esse lado internacional me habita, porque eu sim, já venho de uma família que vem, por um lado, das imigrantes, né? Migrantes e imigrantes, né? sim. Que é Nordeste e Bahia, Bahia e Espanha ao mesmo tempo, né? E lá onde nós morávamos, no bairro do Brooklyn, a minha rua era uma rua de imigrantes. Então a minha melhor amiga era inglesa, o outro era alemão, sabe? Aí tinha a italiana, que era a Carla. E a minha mãe, eu já escrevi sobre isso várias vezes, ela e uma senhora japonesa se adotaram. Ela conheceu uma senhora que tinha chegado no Brasil, ela tinha 64 anos, sem falar português, conheceu numa Uau! floricultura. E as duas não falavam a mesma língua e ela foi morar lá em casa para ajudar minha mãe, que estava grávida de mim. Sim. E ela virou minha avó, avó adotiva, japonesa. Que Então, bar... também tinha isso. Num dia eu ouvia a Gente, minha bisavó falando espanhol, a vizinha falando inglês, a Mariação falando diversidade. japonês, com um amigo que estava entrando, aí a comida era tempurá, que meu pai adorava, depois era paella, era feijoada. E Que eu ótimo. achei isso muito legal, porque eram maneiras. Todo mundo falava muito, discordava o tempo todo, e eu acho isso lindo, né? A diversidade. Tem uma A expressão que chama em diversidade. inglês que é mind-like, né? Ter a mente igual, like-minded people, né? Quer dizer, gente com a Like-minded. mente igual. Eu Muito acho igual. palavrão isso, acho mesmo. Não tem que ter mente Sem igual, dúvida. entendeu? Tem que ver, você se conhece através do diferente. Isso também é Claude Lévi-Strauss, Sem né? dúvida. Mas Sem dúvida. é muito forte esse pensamento hoje em dia. Está voltando bastante. Sim. Nós, os iguais, o nosso nicho, nós somos superiores a Nossa quem? bolha. É impressionante como está bem forte isso Nossa outra bolha, vez. né? Tem É. fases que vai, depois volta, mas eu já vi muita mudança de mentalidade assim ao longo dos Uhum. anos. E isso vem quando se leva os livros para as editoras, essa demanda ela varia muito também, né? Se ela está muito Ah, impregnada pela ideia, né, da censura, digamos, uhum. controle de um texto, aí você percebe, né? Mas sabe que uma das minhas histórias preferidas é do Nasruddin, e até Ah, essa é bem conhecida, né? uhum. Porque ele disse que ia virar. Você já ouviu isso? Que ele ia virar contador de histórias, né? Nasruddin é o contador de histórias por excelência, Sim. e ele resolve falar que ele vai ser contrabandista para o melhor amigo dele, que é fiscal. E ele fala: eu vou contrabandear um monte de coisa, você não vai saber.
Daí ele fala, não, vai acabar nossa amizade, como assim e tal. E aí ele vai com os burros e um monte de mercadoria e tudo. E ele vai, vende tudo, e anos nunca é preso, nunca tem nada errado. E daí, quando eles se aposentam ambos, o fiscal pergunta para ele, mas o que você estava contrabandeando? Os burros. Né? É a metáfora da literatura, né? As coisas você pode falar numa narrativa mais aberta, como é a série humana, onde a gente fala mesmo, né? Tinha liberdade, inclusive, naquela época, assim, a gente podia abordar. Aliás, o Gilberto abordaria de qualquer maneira, né? Porque ele era assim. Ou você pode também dizer nas entrelinhas, ou é que você tem que conhecer, né? A arte de narrar histórias, né? Você pode pôr no enredo. E para o Sufi, né, quando tem muita censura, um dos truques, né, é você contar, você pôr a fala no personagem coadjuvante, não no principal, né? E aí vai passando. Então tem muitas maneiras de você lidar com a narrativa e continuar falando o que você acredita sempre, né? Porque eu procuro fazer isso sempre. E eu tenho muita polêmica, viu? Assim, meus autores, teve já bastante gente, eu tenho muito leitor, ainda bem. Sem dúvida. Mas também tem os polêmicos, assim, sabe? E tem gente que cobra, né? Mesmo no A Princesa que Não Queria Aprender a Ler, que eu acho que é o meu mais Paulo Freireano, livro mais Paulo Freireano da minha safra, né? Tem um gato, né? E já muitas vezes as crianças perguntavam, por que você não fez a história do gato? Tinha que ter a história do gato, que o gato virou príncipe. É só uma frase, e o gato virou príncipe, tá. E daí eles perguntam, cadê o gato? Tem que escrever. Você pulou, né? Eu mesma não sei que história esse gato teria, sabe? Nunca passou pela minha cabeça. Elô, como é que essa relação das histórias irem para filme, irem para peça de teatro, como é que é essa relação para você? Você teve algum envolvimento direto? Como é que foi isso, principalmente para a série Os Manos, né? Então, eu poderia ter seguido, né, a linha de carreira, a roteirista, porque eu fui convidada e tal, né? Eu trabalhei na TV Cultura também, né, com o Lá Vem História, e depois do Lá Vem teve alguns convites, mas eu não gosto muito, assim, eu gosto de criar 4 mãos, escrevo muito com o Vitor, por exemplo, escrevi a 4 mãos com o Daniel, né, mas sala de roteiro, para mim, eu acho complicado. Né? Então, você acaba uma história, você acha que você expressou tudo, e aí vem, ai, não, vamos mudar isso, mudar aquilo. E as histórias, eu sou tão cuidadosa com o substrato da história, entendeu? Então, de repente, chega alguém, não quero, essa fase, não, vamos mudar, eu não gosto. Eu prefiro o livro, porque daí eu assino e é minha responsabilidade. O meu medo com adaptações é isso, tem intervenções. Eu poderia ter, na realidade, muito mais histórias transformadas. Mas eu não autorizo muito, não. Eu autorizei com o Gilberto, porque era com ele, ele tinha muita facilidade. Sim. Né? Eu não sou tão desenvolta quanto ele, não. E ele sabia pôr limite, argumentar, era uma delícia, assim, sabe? Tá com o Gil, olha, nossa, uma coisa impressionante. Quando foi o lançamento, né, do filme, eu estava sentada e vi ele com a Ana, né, esposa dele, eles estavam de pé, assim, conversando, e me deu uma tristeza aquele momento, porque eu sabia que eles iam embora, eles foram para Nova York, e depois, logo, quando eles voltaram, assim, não durou muito, né, o Gilberto teve uma morte muito cedo. Nossa, muito cedo. Para fazer mais livros com ele, nem nada, né, e naquele momento, sabe que eu tive, assim, uma percepção que eu não ia voltar a trabalhar com ele. A gente ainda fez um livro, Mano Descobre a Arte, né? Foi o último. E depois ele foi viajar, foi fazer a militância, né? As coisas que ele acredita e tal, foi para os Estados Unidos trabalhar, né? Como ativista e tudo. Direitos humanos e tal. Mas ele tinha muita facilidade e ele queria muito que virasse filme.
porque ele Ah, achava que isso ia ser a garantia da permanência desses livros. Então, ele uau, foi atrás, ele procurou e conseguiu, porque ele era assim, ele cismava, ele sabia os caminhos. sim, Então, o primeiro movimentava, foi né? ele. O teatro, eu fui procurada por gente de teatro e sempre tem, né, contadores de histórias, né? O pessoal me pede, né, autorização para contar e tudo. Eu sempre dou. O teatro sempre foi tranquilo. Os contadores de história sempre tiveram assim uma percepção muito profunda da minha obra, mesmo quando, no caso da Cia do Grito, né, quando Uhum. também teve a Cia do Parafuso, que fez o esconderijo, né, eles fizeram adaptações que mudavam bastante, alguns trechos, algumas coisas, mas como uma cocriação, e não como uma nova obra a partir da sua. Né? Então eu Sim, já tive assim, eu já neguei algumas adaptações nas quais a pessoa entendi. falava, mas sua obra vai ser um ponto de partida para uma série. Falou ponto de partida, eu já não quero. Falei, não, então faz aí roteiro original, entendeu? Precisa. Né? Entendi. Não é ponto de partida, é aquela Sim, obra. é aquela. Porque senão o pessoal tem um desejo de coautoria muito forte, às vezes. Nem é por má Hum, intenção, entendeu? Mas só que não dá. Não é tão plástico assim, pelo menos não o que eu escrevo, sabe? Se o personagem sim, tem 10 anos, é para ele ter 10 anos, porque senão a aventura que ele vai enfrentar não vai ser igual a que ele vai enfrentar com 15 15. ou 40, entendeu? É verdade, é A idade verdade, é do verdade. protagonista, se a primeira pessoa não é, todas essas coisas são muito importantes. Né? Então eu É. não. Essa história tá, é sempre uma obra paralela, né? Mas como eu às vezes pego temas muito sutilmente complicados para lidar, porque eu gosto muito do gótico e tudo, eu Uhum. prefiro só adaptar quando eu acho que está ficando mais fiel mesmo. Então, por exemplo, o músico, né, que você Ah, curtiu. Eu tive gente, um. aqui a capa do Tá livro, lindo, né? Esse aqui é o outro. maravilhoso. E a gente teve a possibilidade de participar da votação, não é, Luísa? Da Foi, escolha foi. da Tem essa capa, aqui, eu ó. lembro É, disso. é, Ah, em inglês, que linda a capa em inglês. Gente, olha muito aqui, linda, vamos lá, né? põe a capa do registro, que foi primeiro escrito em inglês, e olha aqui a versão português. Ai, Ficou, como as duas ela é edições estão lindas, né? Mas muito linda. o músico, até a metade, ele se configura, essa é a brincadeira, eu acho, como um romance gótico. Né? Então, ele tem toda a coisa do gótico. E, só que quando, da metade em diante, ele vira uma obra de iniciação pessoal, de É autodescoberta. Muda. verdade. Né? Assim, quando muda o cenário, quando vai para a floresta. Floresta. E eu gosto disso, porque uma é uma coisa que eu vi acontecer, né, com as pessoas, com jovens, que entraram em contato com a cultura guarani, é uma experiência do meu pai também, minha, né? Então eu quis, né, colocar. Mas eu já tive um pessoal aí dos Estados Unidos, eu nem, lá eles têm o agente, né, que oferece Uhum. a tua história para os estúdios, e um agente me procurou e falou que tinha adorado o Tomás, tinha adorado os seres que ele vê, adorado a relação dele com a música, né, o protagonista, que Sim. nossa, o enfrentamento, que maravilha, que não sei o que, a decisão que ele faz, tá. Mas olha, vamos fazer assim, a segunda parte não precisa, né, porque eu não queria pôr, né, então, Ah, aí não autorizei, né, então não é claro. justo. Então, esses dilemas que vêm, entendeu? Não faz sentido, né? Não, porque depois o que acontece? Quando sai na tela, é o teu nome, né? Não são os as pessoas que interviram ali. Que botaram a mão. Então, aí o Mano, ele foi adaptado pela Laís Bodansky, ela conversou muito, né, com o Gil, era amiga dele, e também com o marido dela, né? Os dois, que ele era o roteirista. Eles conversaram muito, trocaram muita ideia, tal. Era uma experiência diferente. Se dá assim Sim, profissionalmente, a pessoa pode arrasar teu livro. E aí é o teu sim, nome, você tem, as pessoas vão procurar você.
Não sim, aquela pessoa que achou que ia ficar caro de repente, como que vai pôr na floresta. Perguntou se os guaranis falavam espanhol, queria que a Marli oh, meu fosse Deus, representada por uma artista mexicana. Nada contra, eu adoro o nossa, México, eu estive lá também, né? Adoro, mas é outra experiência. é outra. Nossa. E é interessante que quando eu leio seus livros, eu é como se eu estivesse vendo um filme. É interessante isso, né? Por isso que eu falei da adaptação para livro, para filme, e para peça de teatro, porque eu não estou lendo um roteiro, mas eu estou vendo a cena como se eu estivesse vendo um filme, né? A não ser no músico, que até o cheiro eu senti, até o Que aroma legal. eu senti, né? E inclusive é uma leitura que eu recomendo para qualquer idade e eu tenho assim um carinho muito especial por ele. Primeiro que foi você que me presenteou, porque você gostaria de saber o que eu tinha achado do livro. Participei da votação da escolha da capa e gente tem a escrita do Vitor Scapolin. Deixa eu só colocar aqui. Só um minutinho, uma coisa bem bacana. Aqui o Vitor Scapolin, a gente chama de orelha do livro, né? Mas é um texto maravilhoso falando sobre o livro e da parceria deles de muitos anos. Aí a gente tem o Daniel Munduruku na quarta capa, a gente tem o prefácio do Statoné, é assim que a gente fala, Estácio Toné. Stastoné, que é um grande músico, e o Olívio Jecupé. E aqui eu vou colocar para vocês a foto. Daniel Munduruku aqui, o Vitor e a Elô aqui atrás, é a Livraria da Vila, provavelmente, né? Sim, Deve ser sim. uma conversa, Foi. um lançamento ou uma conversa sobre ele. Daniel é uma grande expressão dos povos originários e muito atuante na política também, né? Uhum. E aqui o grande músico Stas Toné, que ele escreve no prefácio o seguinte: é um prefácio lindo, eu vou ler um trechinho só. Observando o processo criativo deste lindo livro escrito por minha querida amiga Heloísa Prieto, pude experimentar como em cenas de cinema, e aí eu concordo com ele, é isso mesmo, o desenvolvimento dos capítulos e de todos os personagens. Um músico, um professor, dois irmãos meninos, uma alma perdida, uma jovem indígena e o seu avô. Todos eles habitam intensamente essas páginas e exprimem, como signos vivos, as suas singularidades. E aí a pergunta que eu faço para todo mundo que está nos escutando, e também pergunto para você, Lô, pergunta do Estácio. O que a vida, dia a dia, nos ensina? Qual o propósito das nossas histórias e em nossa experiência cotidiana? Eu acho que aqui é uma frase bem Paulo Freireana, mas era da minha avó também. Para ler a vida, né, a gente tem que ler os livros. Então a gente sabe, existe essa conversa narrativa, né? Na tradição guarani, o Olívio me explicou que a mesma história, a mesma mitologia, ela vai sendo contada para as crianças ao longo dos anos, só que novos detalhes vão sendo acrescidos. E os últimos detalhes daquela mesma narrativa só são contados quando a pessoa está já indo embora, né? Já está na passagem. Mas e na vida da gente é a mesma coisa. Né? Você vai, por exemplo, você pega a história de família, vamos supor, se você é uma pessoa interessada nisso, aí vai descobrindo detalhes do não, mas isso era aquilo, não sei o quê. Nossa, eu não sabia, você sabia que isso tá. Então, se você tem escuta, ou para sua própria vida, tem detalhes que vão sendo revelados para você, né? E vão Sim, mudando a sua narrativa em relação. E mesmo se você faz uma análise, conversa com um amigo antigo também, ou parentes que te contam. Você lembra quando você era pequena, você gostava disso, daquilo?
Uhum. Você sabe que o músico trouxe de volta para mim uma amizade muito importante, que é o Joaquim Pereira, e eu acabei de falar com ele, né? Depois eu vou pedir para Oh, ele assistir tua entrevista, e ele é. era super amigo do meu pai, né? E eles se conheceram Ah, em Chavantina, né? Quando meu pai ia uau, para ficar na comunidade Chavante, né? Passava uau. longas temporadas lá, e ele e o Daniel, o Daniel também foi, o Daniel levou, aliás, eu fiz um ato falho, mas é porque o Daniel levou meu pai também para a comunidade de Munduruku. Ele e o Joaquim, né, tem muitas histórias que eu não conhecia. E aí o Ah, Joaquim mora em Brasília, né, levou outra a vida dele, depois meu pai faleceu, eu nunca mais encontrei e tal. E quando saiu o músico, ele me telefonou. Falou, nossa, quando eu vi o book trailer, tem a viola Guarani, eu chorei, lembrei do teu pai e tal. ah, Resultado, a gente retomou aquela amizade que e a gente está bar. conversando direto, né? A filha dele veio para São Paulo, daí a gente saiu e tal. E aí ele lembra de coisas minhas que eu não lembrava, Uau, coisas da minha uau, irmã, sabe? Que eu tinha que esquecido massa. completamente, assim, né? Ele ficou guardião, né, de certas coisas. E ele disse que lá Sim, meu pai tinha um nome em homenagem a ele, um nome em Chavante. Javante. Tem fotos dele que ficaram guardadas com a comunidade lá, que eu nunca vi. Uau! É, falou É que um outro livro, hein, Elô? total, total, assim, era uma outra experiência do meu pai que eu não conhecia, né? E mesmo da gente, assim, ele lembra de muitos detalhes da casa, de como ele viu, quando ele veio para São Paulo, né, pela primeira vez, ficou hospedado lá, como é que ele se sentia. E ele tem uma memória Hum, impressionante, né? E eu não lembro. Uau, Então ele trouxe de volta para mim, né? E que aquilo foi bárbaro. revitalizado, assim, né, tantos anos depois, mais de 40 anos sem falar com ele, né? Então, essa Nossa, é uma coisa incrível, assim. Ele trouxe narrativas, meu pai era muito mais envolvido, eu sabia que ele era envolvido, mas eu não sabia que era nesse nível dele ter, inclusive, um nome, ter recebido um nome em homenagem a ele, né? Porque tem essa sim, questão de receber dois nomes e tal. E ele tinha, sim. ele não contava muita coisa pra gente. Ele Uau! contava muito, mas nem tudo. Então foi um presente à amizade, sabe? Essa lembrança. Nossa, Então com por isso que eu certeza. digo, as histórias elas vão mudando, né? Elas são plásticas e elas vão se abrindo e na medida em que elas se abrem, a gente ressignifica. Por isso que eu acho que uma experiência boa, eu acredito em instante em guardar livro, eu acho que livro é sustentável, não tem que ficar jogando fora. Ai, que sujeira, que bagunça, você já leu, acabou, não. O livro Não. tem várias leituras. E mesmo livro simples, né? Eu tenho um Passeio do Sim. Bolinha, que é a história de um cachorrinho que passou por todas as crianças da família e está inteirinho arrebentado. E todo mundo gosta de passar a mão no livro, sabe? Ficar, eu lembro quando eu era pequena e tal, né? Então, eu acho que é um portal que Sem vai se dúvida, revelando para você. sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que Nossa, histórias são Elô, portais, né? são portais, são portais. Puxa, Elô, eu ficaria aqui a tarde inteira conversando com você. Muito, gente, é muito, para mim é muito emocionante estar com uma ídola minha, é, uma pessoa muito importante, uma mulher muito importante para a literatura mundial, muito importante para o Brasil, para as escolas, e eu é um encontro muito especial mesmo para mim. E eu gostaria, Lô, que você deixasse, a gente está se caminhando para o fim. A última frase é uma frase que vai ser do seu prefácio, do músico que o Estácio Toné escreveu. Toné escreveu. Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem nesse momento tão especial que a gente está vivendo na história planetária. Você que é uma cidadã conectada com diversas pessoas, diversos mundos, diversas culturas. E aí eu descobri que você é avó também, além de ser filha, mãe, ex-esposa, né, avó.
né? Neta, que mensagem você acha interessante deixar para essa contribuição para esse mundo, Elô? Olha, veio para mim uma frase que eu acho que é do Gandhi, né? Que é o amor é a força mais poderosa do universo, né? Então, a gente está numa fase de treta, de valorização de briga, tudo gira em torno disso, né? Quanto mais confusão, melhor. E daí se gosta disso e se perde tempo com a raiva e se deixa de viver o amor, a serenidade, né? Os respeitos, Sim, os valores universais, que são universais e eternos. Por que será, né? sem dúvida, Porque eles são o sem dúvida. caminho da felicidade mesmo. E eu acho que a literatura, nesse sentido, né, ela é um instrumento muito importante, ela é o registro, né, da experiência humana, como disse o Moacir Sclia, que eu acho muito legal essa frase dele Ah, também, né, acho linda. Então, que lindo. leiam, né, leiam a si também. Né, o livro é o teu espelho. Leiam um livro Sim. como um espelho. Né, conversem consigo mesmo. Né. Nossa, gratidão imensa, Heloísa Prieto, e eu vou deixar aqui uma reflexão que é a última frase do prefácio do livro O Músico, que, gente, o papel é maravilhoso, o tamanho das letras eu amei, eu tenho dificuldade de ler letras muito pequenas, aliás, o mesmo cuidado a gente tem na Tábua de Esmeraldas, que é outro livro que, ó, tá vendo? Eu carrego tudo, fico anotando, também da Elô, uma adaptação maravilhosa. A reflexão é o seguinte: você é capaz de ouvir o som mágico da alma que o trouxe ou a trouxe até aqui, cantando a sua canção da eternidade? Gente, Elô, muito obrigada, um grande abraço Obrigada. e um ano maravilhoso para você, muita saúde, muita paz e gratidão por você estar aqui com a E gente nesse gratidão momento. a você também, né? E ao Orestes, que eu não pus um agradecimento por ele na nossa fala, mas Opa, uma gratidão, ele é um amigo caído do céu, literalmente. nossa, um músico Muito legal, maravilhoso, gente. maravilhoso, muito inspirador, uma pessoa que me deu um apoio total com esse livro. Né? Então, eu só encontramos pessoalmente uma vez, né? E ele mora em Mas é Portugal uma agora. Né? pessoa. Está morando em Maravilhoso. Portugal? E para a Essa é gente minha filha, encerrar, né? essa imagem da Elô com a Priscila. Priscila assinando, autografando o primeiro livro. Eu acho essa foto muito, 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 muito graciosa. E aqui a Elô, já em outra fase, com crianças em volta. Muito bem. Querida, super Obrigada, gratidão. querida, foi lindo, adorei. Eu também amei demais e seguimos Quinta de Histórias. Tem um ótimo momento para vocês e até a próxima Quinta de Histórias. Tchau, querida.